Nós vamos ler todo o texto. Eu peço que você abra sua Bíblia, acompanhe comigo. E no momento em que eu pedir, eu gostaria que os irmãos lessem algumas partes do texto que nós vamos dar ênfase nessa manhã. Gênesis capítulo 48. Assim diz a palavra do nosso Deus. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em sua possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na tua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e o abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-o dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Os irmãos, por favor, versos 15 e 16. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Os irmãos, verso 21. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com meu arco. Senhor bendito, nós te louvamos pela tua palavra, a tua palavra que é viva, que é a verdade, que fala aos nossos corações. Nessa manhã, diante dela, ó Pai, nós clamamos que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que a gente possa contemplar as maravilhas da tua lei. Mas, acima de tudo, ó Deus, que o Senhor nos capacite a viver com o coração cheio de esperança, de alegria e renovado segundo ela. É no nome de Cristo Jesus, aquele que fala ontem, hoje e sempre, que
que nós oramos. Amém. Palavras de despedida. Tem gente que detesta falar de despedida. Logo começa o coração a apertar, os olhos encherem de lágrimas. Tem gente que prefere fugir de situações que envolvem despedida. É difícil, não é fácil. Principalmente quando a gente está com pressa, que a gente fica meio sem jeito, dá aquele tchau, sai correndo. Ou quando a gente não quer se despedir, a gente começa a puxar assunto, a gente passa um café, puxa uma cadeira, vai adiando. Mas e se as nossas palavras de despedida fossem as últimas a serem ditas para aquela pessoa? O que a gente diria? Ou ainda, para aqueles que perderam essa oportunidade, o que você teria dito para aquela pessoa? Certamente, quando nós temos a convicção de que as palavras de despedida são de fato as últimas, essas palavras elas trazem consigo um peso daquilo que a gente considera mais importante, urgente, indispensável. Talvez falar o quanto a gente ama essa pessoa, o quanto ela é querida para a gente, dar algum conselho importante para a vida dela. E, de certo modo, as palavras de despedida de Jacó aqui nesse texto trazem um pouco de tudo isso. O final do livro de Gênesis traz consigo o final da vida desse patriarca, Jacó, com o nome agora novo, Israel. Sem dúvida, a história desse homem é fantástica. A gente vê a forma como Deus trabalhou na sua vida, aquele homem que era um trapaceiro, que foi alcançado pela graça de Deus, que deu um novo nome, Israel, mostrando como o nosso Deus da providência, ele age de forma também graciosa. Nos últimos domingos, especialmente, nós estamos acompanhando como Deus tem trabalhado na vida da família desse homem, especialmente na vida de José, através do sofrimento e exaltação dele, o quebrantamento dos seus irmãos, a reconciliação dos seus irmãos, a preservação da família e da semente que ia desembocar lá em Jesus Cristo, o papel de José como governador do Egito sendo fundamental nisso tudo. Toda essa história nós temos acompanhado e temos refletido e temos batido nessa tecla, nos mostra como o nosso Deus gracioso, Ele está operando. E isso deve nos encorajar a crer que Deus ainda hoje continua operando na minha, na sua, na história do seu povo. Diante então das últimas palavras de Jacó para seu filho José, para os seus netos, nós temos aqui mais indícios do agir de Deus, especialmente na vida do seu povo, da sua igreja, para nós nessa manhã. Portanto, as palavras de despedida de Jacó nos trazem algumas considerações que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Primeiro, essas palavras revelam prioridades. Verso 1 e verso 2. Dos últimos episódios da vida de José, nós temos visto como Deus, Ele usou o Egito para abençoar o povo de Deus. Deu condições para que o povo ali se tornasse próspero, para que o povo se multiplicasse. E nós vimos também como os egípcios, mesmo pagãos, mesmo idólatras, foram abençoados por meio do povo de Deus que estava ali. E além disso, nós vimos que para o povo de Deus, por mais que o Egito fosse um bom lugar, um lugar farto, o povo esperava uma outra terra. Lembre-se, meus queridos, o Egito não é o nosso lugar. O mundo não é o nosso lugar. Nós ansiamos e precisamos ansiar a nossa terra, a nossa pátria celestial. E a história continua e chega para a gente aqui a notícia de que Jacó está prestes a morrer. Ele já estava com a idade bem avançada, cerca de 130 anos. E José sabia disso, que os dias do seu pai estavam chegando ao fim. E aqui a gente precisa considerar uma coisa. A gente precisa lembrar que José, nesse momento aqui, ele estava muito atarefado. José era governador do Egito, o segundo homem do Egito. Estava no meio de uma crise sem precedentes, liderando, gerindo essa crise. Mas ele larga tudo nesse momento aqui, para ir se encontrar com seu pai, honrar o seu pai e despedir do seu pai.
E o texto nos informa que José vai levar também os seus filhos, Efraim e Manassés, para ver vovô antes de morrer. E aqui, meus queridos, nós precisamos recapitular a história do nascimento dos filhos de José. Lembre-se que quando José foi para o Egito, ele foi vendido como um escravo. E foi servir como escravo, um servo, na casa de Potifar. Deu toda aquela confusão com a mulher dele, que acusou de José ter abusado dela. José então foi para a prisão, serviu também na prisão. Ali na prisão ele interpreta sonhos e chega para ele a oportunidade de interpretar um sonho profético que o faraó teve, e ele, pela graça de Deus, consegue fazer isso. O faraó então coloca José como o segundo homem de todo o Egito. E a gente viu nesse momento que quando isso acontece, o faraó tenta de todas as maneiras colocar José, transformar José um egípcio. Dá para José roupas egípcias, um nome egípcio, uma mulher egípcia, uma mulher que era da linhagem sacerdotal mais fina do Egito. Mas, apesar de tudo isso, a gente vê que José mantém a sua fé em Deus. Quando os seus filhos nascem, o nome que José dá para os seus filhos é de origem hebraica. Ele quer identificar os seus filhos como parte do povo da aliança, como parte do povo de Deus. E agora, nesse momento, antes que o seu pai morra, ele quer ir lá com os seus filhos, que eles conheçam o vovô, que eles vão conversar com o vovô, bater um papo, ser abençoado pelo seu pai. E a gente precisa perceber o que é impressionante aqui, o que é marcante aqui nessa passagem. Porque José, na posição que ele estava, ele poderia muito bem usar da sua influência para perpetuar a influência da sua família. Se manter como um homem importante, uma família importante para os seus netos, seus bisnetos. Mas ele está disposto a largar tudo para continuar se associando como alguém que é do povo de Deus, do povo da aliança, do Deus de Israel. E é isso que ele quer para os seus filhos. Ele queria que os seus filhos se identificassem também com Israel, com Deus de Israel. Ele prefere marcar os seus filhos como parte do povo da aliança. Isso é o que ele tinha de mais importante na sua mente. E aqui a gente precisa se perguntar, será que é isso que nós temos considerado de mais importante para nós e para a nossa família? E aqui eu quero falar diretamente para você que é pai, para você que é mãe. O que é que você tem como mais importante na criação dos seus filhos? É que eles sejam identificados como servos de Deus, como povo da aliança, como povo do Senhor, como família da fé. Esse deve ser o nosso grande objetivo para os nossos filhos. Ou será que a nossa maior preocupação é que os nossos filhos torçam para o mesmo time que a gente? Ou será que a nossa maior preocupação é que os nossos filhos façam os melhores cursos, tenham todos os títulos acadêmicos possíveis, aprendam todas as línguas, dominem todas as matérias para poderem passar num bom concurso? O que você entende como central na criação dos seus filhos? Será que é a palavra de Deus? Será que eles conheçam o Senhor e sejam identificados como gente que tem relacionamento com Deus? Mas pense em você também, individualmente. Qual que é o foco da sua vida? Qual é o objetivo da sua vida? Como é que você quer que as pessoas te enxerguem? Ou melhor, como as pessoas têm te enxergado? Tem te enxergado como parte do povo de Deus, como um servo do Senhor? Você tem dado testemunho disso? Ou nós temos vivido aquém? As palavras de despedida revelam prioridades. O que tem sido a nossa prioridade? Enquanto ser humano, enquanto servo, enquanto discípulo de Jesus. Mas essas palavras também revelam a graça da adoção. Verso 3 ao verso 10. A gente vê aqui nesse texto, Israel ou Jacó, fraquinho, no final das suas forças,
mas a gente vê ele aqui se esforçando, ele dá um jeito para se levantar, para se despedir direitinho do seu filho José e dos netos. E ele fala, olha, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele apareceu para mim em Betel. Jacó, ele entende, nessa altura da vida, que tudo o que ele não tem nada do que se orgulhar. Porque foi tudo graças ao Todo-Poderoso. Foi tudo graças ao El Shaddai. Foi tudo fruto das promessas desse Deus de aliança. E veja, ele está aqui repetindo para os seus filhos, para o seu filho, para os seus netos, aquilo que ele ouviu do seu pai, que por sua vez ouviu do seu avô. O discipulado acontecendo na família. Pai passando para filho, o filho passando para o neto, e assim sucessivamente. Precisamos cuidar disso nas nossas casas, transmitir. É claro que, veja, a salvação ela não é hereditária, a experiência minha não é a experiência que o Daniel vai ter. Mas eu sou responsável por cuidar, por orientar, por guiar, por mostrar. Precisamos fazer isso, é isso que Jacó está fazendo com seu filho e com seu neto, por conseguinte. E ele está falando aqui sobre esse Deus que mantém as suas promessas firmes. A promessa da descendência, o plano de Deus não mudou. Quando a gente olha lá desde a queda do homem, lá no Éden, e quando o Senhor faz a aliança com o seu povo, ele esmagaria a cabeça da serpente, da semente da mulher ele enviaria aquele que iria derrotar Satanás. A promessa para o povo de Deus sempre envolveu dois aspectos. Primeiro, Deus está levantando um povo para si. A igreja, o povo de Deus, o Israel de Deus, um povo de propriedade exclusiva de Deus para adorá-lo. Essa família maravilhosa. Mas o outro aspecto da bênção é que Deus promete um lugar, uma terra, um lugar para a gente ir. Nós estamos peregrinando, o povo de Deus peregrina rumo a essa terra. E o que Jacó está falando aqui para o seu filho, é essa promessa, ela continua. Deus continua chamando, formando uma família que vai um dia habitar nas regiões celestiais, na Canaã celestial. Então, Jacó, esse homem já velho, marcado pelas cicatrizes da vida, veja o que ele diz no verso 5. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, eles são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Conseguem perceber o que está acontecendo aqui? Jacó está tomando os filhos de José para ele. Está adotando os filhos de José como se fossem filhos dele mesmo. Os 2 filhos de José, embora tivessem nascido no Egito e não na terra prometida, eles iriam receber a herança da terra prometida. Não é apenas para os que nascem em Canaã. Quem nasce fora de Canaã também tem esperança de morar nessa terra maravilhosa. No verso 5 ele faz algo impressionante, ele fala, eu vou adotar vocês, vocês não vão ser mais meus netos, vocês na verdade vão ser meus filhos. E o importante aqui, queridos, é a gente perceber que quando eles recebem essa adoção formal, eles vão receber os mesmos privilégios dos outros filhos de Jacó. Vão ser filhos. Vão ter direito à herança, vão ter direito às mesmas bênçãos dos outros filhos legítimos de Jacó. Eles vão se tornar tribos, inclusive nós não temos a tribo de José, são dos filhos de José, meia tribo de Manassés, meia tribo de Efraim. E veja o que ele disse, vocês vão ser que nem Rúben e Simeão. Na verdade, aqui quase, eles tomam o lugar dos 2. E os comentaristas vão sugerir que esse beijo, esse abraço, esse prostrar-se diante de Deus, é uma cerimônia formal, de que Jacó está adotando esses meninos como seus filhos. Eles estão entrando para a conta, eles estão entrando agora para a linhagem dos descendentes de Abraão. E meus irmãos, isso aqui tem implicação grande para mim e para você. Na verdade, a gente precisa enxergar isso aqui com os olhos e com o coração aquecido de esperança.
Porque a gente precisa se lembrar que nós somos gentios. Nós somos estrangeiros. Nós não somos de sangue descendentes de Abraão, descendentes de Jacó. Talvez alguém aqui tenha lá longe, se tiver um pouquinho de sangue. Mas nós somos gentios, nós somos estrangeiros. Nós não somos povo. Como é então que a gente pode receber as bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão, que o Senhor prometeu a Isaac, que o Senhor prometeu a Jacó? E a resposta é: nós recebemos isso através da adoção. A adoção na família de Deus, a adoção no povo da aliança. Nenhum de nós tínhamos direito por nascença de fazer parte do povo de Deus, mas pela fé em Jesus Cristo, todo aquele que crê pode se tornar parte da família de Abraão e parte, herdeiro dessa promessa maravilhosa. E isso inclui também os filhos entram nessa aliança. Isso acontece, queridos, por causa de Jesus Cristo, por meio do seu sangue, o Filho unigênito de Deus, o único Filho legítimo do Pai, que, como o apóstolo João afirma na sua primeira carta, capítulo 3, verso 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por causa de Jesus Cristo. Não perca isso de vista. Não se esqueça dessa verdade. Você não era filho. Nós não éramos filhos de Deus. Nós não éramos parte da família. Mas Ele nos chamou. Ele nos envolveu com o seu amor. E agora nós podemos fazer parte desse povo, dessa aliança. E usufruir das bênçãos de ser família de Deus. Ainda hoje, Deus vem adotando filhos, Deus vem chamando pessoas, e está chamando você aqui nessa manhã. Venha fazer parte dessa família maravilhosa, a família da fé, como bem afirmou o apóstolo João, lá no prólogo, capítulo 1, verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é parte dessa família. Você é herdeiro. E essa promessa de redenção, essa promessa de esperança, essa promessa de vida eterna, ela é para você também. Porque é parte da bênção da família de Deus. Essas palavras então revelam a graça da adoção, a graça de ser incluído nessa família. Mas por fim o texto vai nos mostrar que essas palavras revelam também bênçãos àqueles que fazem parte da família da fé. Do verso 11 ao 22, nós temos aqui Jacó abençoando José e seus filhos. E eu dividi aqui em 3 aspectos dessa bênção. A primeira é uma continuidade do segundo ponto, é a bênção de ser parte dessa família. O pastor Woody Balkman, ele comentando a respeito desse texto, ele fala o seguinte: não apenas nós vemos aqui uma cena familiar, mas nos vemos aqui a clara imagem da graça redentora e santificadora de Deus. Israel deu a volta completa. Ele não é mais Jacó, o agarrador de calcanhar, ou o enganador. Ele é Israel, o último dos patriarcas. Ele não está mais roubando bênção. Jacó aqui está conferindo bênção. Meus irmãos, pecadores alcançados pela graça podem abençoar pessoas. Nós podemos e devemos ser bênção na vida das pessoas, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na nossa sociedade. Nós somos chamados não para ser represa de bênção, mas para sermos canal de bênção, onde estivermos. Jacó aqui está então abençoando o seu filho, os seus netos. E nós vemos aqui então José trazendo os seus filhos, sabendo disso, para serem abençoados pelo seu pai Jacó. E ele planeja aqui tudo direitinho para que a cena, para que o momento aconteça da maneira correta. Teoricamente,
o filho mais velho, ele deveria ficar debaixo do braço direito daquele que vai abençoar. Ele é aquele que tem o privilégio, ele é aquele que recebe a bênção maior. O filho mais novo, ele deve ficar debaixo da mão esquerda. Ele vai ser abençoado também, mas é uma bênção inferior ao do primeiro filho. José ajeita os meninos, então, como eles deveriam estar, mas o texto mostra para a gente que Jacó cruza os braços. O braço direito vai para a cabeça de Efraim, o braço esquerdo vai para a cabeça de Manassés. E, queridos, aqui a gente tem mais uma vez o lembrete da verdade maravilhosa de que os propósitos de Deus, os propósitos eletivos de Deus, não são como a gente pensa. O que Deus tem para a gente supera os nossos pensamentos e expectativas. E se você fosse lembrar, inclusive no livro de Gênesis, não é a primeira vez que o mais novo é abençoado no lugar do mais velho. Ismael era mais velho que Isaac. Isaac foi o abençoado. Esaú era mais velho que Jacó. Jacó foi abençoado. Judá, que é quem irá seguir a linhagem até Jesus Cristo, ele não era o mais velho. Mas foi ele o abençoado e para quem recebeu a palavra profética de que através dele a semente seria conduzida. E aqui, mais uma vez, nós temos essa lógica sendo invertida, o mais novo sendo abençoado no lugar do mais velho. Aqui nós temos mais uma vez essa imagem da doutrina de adoção. Porque nós, assim como Efraim e Manassés, a gente não tinha lugar. A gente não era povo, mas a gente se tornou povo de Deus. E os dois estão se tornando povo de Deus. Os dois estão se tornando filhos. Os dois estão se tornando herdeiros. Embora a bênção seja diferente para um e para outro, tem bênção para todos. Para quem faz parte da família de Deus, tem bênção para ele. Uns recebem mais, é verdade. Mas lembre-se também da verdade, que aquele a quem mais é dado, mais será cobrado. Mas a verdade é que não deixa de ter bênção para aquele que faz parte da família de Deus. E nós já recebemos a maior de todas, que é sermos adotados nela, incluídos nela, termos o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor e a promessa dessa terra maravilhosa. Então nós temos aqui essa bênção, fazemos parte da família de Deus. Mas as palavras também trazem aqui a bênção da presença do Senhor em nossas vidas. Meus irmãos, Jacó tinha muito claro na sua mente que foi a presença de Deus, que foi a providência do Senhor, o cuidado do Senhor, a direção do Senhor, que conduziu a sua vida e a dos seus antepassados. Fazer parte da aliança, parte do povo de Deus, nos leva a crer na promessa dessa bênção de que o Deus que nos escolheu, o Deus que nos elegeu, o Deus que nos adotou, é o Deus que vai conduzir as nossas vidas até o dia final. Olha como ele fala no verso 15. O Deus em cuja presença andaram meus pais, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. É esse Deus que conduziu cada passo de Jacó. É esse Deus que vai conduzir cada passo de José e de seus descendentes. É esse Deus que tem conduzido a sua igreja e vai continuar conduzindo. Deus vem guardando a sua igreja geração após geração. Toda geração do povo de Deus, ela recebe ameaças. Em toda geração, a igreja, o povo do Senhor, enfrenta riscos, enfrenta heresias, enfrenta lutas, sofre, sangra, morre, mas sempre vem uma geração seguinte, porque nada pode parar o povo de Deus, nada pode parar a igreja do Senhor. A igreja segue firme e sempre seguirá, porque não é a força da igreja, é o Senhor da igreja quem conduz a sua história. É o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos nossos pais. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Não é a minha força que vai fazer com que Danielzinho cresça na presença de Deus. É o Senhor.
Não é a sua força que vai sustentar o seu lar no dia da dificuldade, mas é a força do Senhor. E é esse Deus sustentador, esse Deus provedor, esse Deus soberano, que Jacó apresenta para os seus filhos e netos. Creiam nesse Deus. Deus que me sustentou até aqui, vai continuar sustentando vocês. Não é pela minha força, não é pela minha capacidade, mas é pela força do Senhor. Jacó aqui, ele é um homem que mostra que não tem ilusões de si mesmo. Ele sabe, ele conhece o seu coração. Jacó sabia que ele, lá no fundo, tinha um sangue enganador, trapaceiro, fujão, medroso. Ele sabe que não foi o seu jeitinho que trouxe ele aonde ele estava nesse momento da vida. Ele reconhece, foi Deus quem me trouxe até aqui. Foi Deus quem me guiou e me livrou até aqui. E é a promessa que ele traz para os filhos. A promessa de que esse mesmo Deus vai continuar guiando eles. Não é pela força de José, pela capacidade de José como um governador, mas é pela força do Senhor que continuará guiando o seu povo. Afinal de contas, tudo é para Deus, por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas nós vemos também aqui uma palavra de bênção que mostra a bênção da redenção no Senhor. E a última parte da bênção, olha o que o texto diz, o verso 16, o anjo que me tem livrado do mal. Meus irmãos, essa expressão aqui é chave. O anjo que me tem livrado do mal. Ela é muito importante aqui. Porque nesse momento, Jacó está trazendo à memória uma série de acontecimentos marcantes na sua vida. Momentos bons, mas momentos maus também. Afinal de contas, a nossa vida é feita dessa forma. A gente não vive só de bons momentos. Nós temos maus momentos também, enfrentamos momentos de dificuldade, de tempestades. A providência de Deus não impede que a gente experimente só o amargo ou só o doce. Mas na providência de Deus, a gente é lembrado de que apesar do amargo e no meio do doce, Deus está conduzindo todas as coisas. E Jacó, quando ele se lembra disso, ele lembrou daquele momento que foi o decisivo na sua vida, o momento de transformação, o momento definidor, aquele episódio quando ele está atravessando o Val de Jaboque, e ele luta com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor fere ali a sua coxa, a sua articulação, e ele transforma Jacó, faz Jacó nascer de novo, não mais como Jacó, um trapaceador, mas agora ele é Israel. E esse anjo do Senhor aqui não era um mero anjo, era o próprio Filho de Deus, uma aparição antes da encarnação. E a melhor tradução aqui para esse verso, para essa expressão, aquele que tem me livrado do mal, é aquele que me redimiu do mal. A palavra me tem livrado aqui é a palavra goel, que significa resgatador. Aquele que livra, aquele que redime. E Jacó está dizendo graças a Deus pelo anjo que foi o meu goel, o anjo que me resgatou, o anjo que me livrou, o anjo que me redimiu, o anjo que me tirou do caminho da destruição, que impediu da destruição e me colocou no caminho de vida. E meus irmãos, no final das contas, essa precisa ser a minha esperança para a minha vida e para a vida da minha família. Nós precisamos clamar para que esse anjo resgatador, esse anjo que liberta, esse anjo que redime, ele alcance os nossos. Ele alcance o nosso lar. A nossa esperança tem que estar nele, que ele nos transforme, que ele mude a nossa história, que ele mude a nossa vida, mude o nosso nome, como fez com Jacó. E é interessante que essa atitude de Jacó aqui, de transmitir isso para os seus filhos e netos, é tão importante, tão significativa, que veja o que diz o autor aos Hebreus, lá na famosa galeria dos Heróis da Fé,
capítulo 11, verso 21. Acompanhe comigo. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. É muito interessante a gente pensar que, dos momentos impressionantes da vida de Jacó, esse é o que o autor de Hebreus escolhe para registrar como marcante, como símbolo de fé. Não foi o fato dele ter fé de esperar 7 anos para casar com sua esposa amada, linda. Não foi o fato de Deus ter abençoado ele com muitos filhos. Não foi o fato de Deus ter dado destreza lá para ele conseguir as ovelhas malhadas e conseguir passar ali a perna em Labão. Não foi o fato dele mesmo velho voltar para o Egito e contemplar o seu filho José. Pela fé, Jacó confiou seus filhos ao cuidado de Deus na hora de morrer. Pela fé, Jacó adorou, apoiado no seu bordão, e ele clamou para que esse anjo fizesse a mesma coisa com os seus filhos. Aqui Jacó está mostrando a sua fé. No seu coração ele estava entregando para Deus aquilo que ele tinha de mais importante, sua família. Ele entrega aos cuidados do Senhor. Entregar as nossas famílias, os nossos lares, nas mãos do Senhor, é um ato de fé, é um ato de adoração. A gente adora a Deus quando a gente educa os nossos filhos, quando a gente cuida da saúde espiritual da nossa família, da nossa esposa, do nosso lar. É isso que Jacó está fazendo. A promessa de que o anjo que o resgatou irá resgatar os seus. Meus irmãos, invista no seu lar. Invista nos seus filhos. Entregue nas mãos do Senhor a vida dos teus filhos e seja um cooperador com Ele na missão de fazê-los discípulos de Jesus. Jacó entrega a sua família nas mãos de Deus, num ato de fé, e adora ao Senhor. O mais especial dessa bênção é o que ele diz aqui profeticamente no verso 21. Ele vai falar, veja, depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar para a terra dos vossos pais. Nesse momento José fica sabendo que os seus descendentes um dia voltarão para a terra prometida. Muito tempo depois isso vai acontecer, é verdade. Essa geração não viu isso. Essa geração, provavelmente, a seguinte, perdeu a esperança que ia sair do Egito. Mas o Senhor prometeu, seus descendentes voltarão para a terra prometida. A família de Deus um dia estará reunida na terra prometida. E essa é a nossa esperança. Um dia também nós estaremos na nossa terra prometida, na Nova Jerusalém. Isso é maravilhoso, queridos. Um dia nós vamos voltar para casa. Nós, como a geração seguinte, que nasceu no Egito, não viu a terra prometida, nós também não nascemos na terra prometida. Nós nascemos no Egito. E nós somos forasteiros, peregrinos aqui, caminhando para essa pátria celestial. E um dia nós estaremos lá. Essa é a nossa esperança e devemos transmiti-la para os nossos. Essa bênção é real. Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vai fazer vocês voltarem para a terra prometida. Quero concluir dizendo para vocês, talvez aqui não tenha ninguém com 130 anos, ou perto disso. Mas, meu querido, não se engane, o seu tempo também está se esgotando. Um dia a mais é um dia a menos. Uma hora a mais é uma hora a menos aqui. E não é cedo demais para a gente se preparar para esse dia, para esse momento. Não é cedo demais para a gente acertar o que precisa ser acertado.
para a gente abençoar os que estão ao nosso redor, para lidar com esse anjo que pode nos redimir. A gente não sabe quando a vida vai terminar. Eu não sei se eu ou você vai ter o mesmo privilégio que Jacó teve, de conseguir se despedir dos seus, conseguir reunir a família, conseguir abençoar os filhos. No capítulo 49, ele vai continuar abençoando os seus filhos. Talvez a minha morte, a sua morte, seja inesperada, não tenha tempo de se preparar. É por isso que nós precisamos estar alertos. Isso deve trazer para nós um senso de urgência, de atender o chamado do Senhor, de buscá-lo enquanto se pode achar, de falar dele para a nossa família enquanto temos tempo, de sentar para conversar de Jesus para os nossos pequenos hoje, de anunciar para aqueles que amamos, mas que estão distantes, existe esperança para você também, como houve para Efraim e Manassés. Nós temos uma família aqui que sabe muito bem como é burocrático o processo de adoção. Como é uma dor de cabeça para você adotar um filho e ter um filho. Mas, meu querido, a papelada para ser filho de Deus já está pronta. A gente precisa crer no nosso Salvador, entregar o nosso coração nas mãos de Deus, render-nos diante dEle, porque a promessa é essa: aquele que crê, Ele dá o poder, Ele dá o direito de ser filho de Deus. E não importa se você nasceu no lar cristão ou se você está chegando agora. Não importa se você é pobre ou se você é rico. Não importa a sua condição. Se você entrou para essa família, você tem os mesmos direitos, as mesmas bênçãos. Você é filho do mesmo Pai e vai para o mesmo lugar, para a terra prometida. E o convite dele para você nessa manhã é: creia. Venha fazer parte dessa família. Não há lugar melhor do que estar no meio da família de Deus.